E atenção, essas chuvas, segundo o Centro de Meteorologia de Sergipe, podem chegar a Sergipe. O que nós tivemos agora há pouco foi essa chuvazinha agradabilíssima, né? Segundo o nosso parceiraço, senhor Overlan Amaral. Alô, Overlan, bom dia. A instabilidade é por causa do período de fim de primavera e exatamente o início do verão. As chuvas devem se concentrar no centro-agreste, ao oeste e em toda a região do Alto Sertão sergipano e no extremo sul do estado. E também a Defesa Civil Estadual já emitiu um alerta. E é assim que se trabalha, com muito respeito, com planejamento, responsabilidade e competência. E bota um pouquinho de talento também, aí fica fácil. 7h10, atenção minha gente, atenção. Falava logo aqui nas manchetes. A Justiça decreta a ilegalidade da greve dos professores da rede estadual. Você é a favor? Você é contra a greve? O que você acha? É um bom instrumento de persuasão, de luta, de reivindicação? Como está o ensino, a educação em seu estado? Segundo o Sintese, né, eles ainda não foram notificados dessa decisão e, por isso, eles passaram a noite em vigília. Eles estão na Assembleia Legislativa, passei por lá e vi esse pessoal ontem e hoje também, estão lá agora. Eles reclamam de um projeto do governo que corta direitos. Educação, balança aí. Até o início da noite, a categoria ainda não havia recebido a notificação oficialmente. Tanto que os professores ocupavam as galerias e outros setores da Alese, inclusive com colchões para passar a noite. Mas a notícia da notificação foi recebida com indignação. A deliberação da greve já foi o limite desse processo que a gente está vivendo, diante de um ano inteiro de luta pela garantia de direito do reajuste do piso, diante das condições de trabalho que os professores vivem. O governo encerra o ano mandando esses projetos de lei que retiram direitos e direitos importantes dos professores. No primeiro dia de greve, a gente tem um conhecimento de que foi decretada essa ilegalidade. Vamos aguardar o processo natural das coisas, vamos aguardar a notificação. Após a notificação, vamos estar discutindo com a categoria os rumos dessa luta e os rumos do movimento na defesa dos direitos. Na decisão, o desembargador Luiz Mendonça entende que o Sintese não apresentou justificativas que apontem o esgotamento das negociações com o Estado antes de deflagrar a greve. O Sintese cumpriu integralmente o tempo para iniciar a greve. Nós, da educação, nós somos uma categoria diferenciada, porque é diferente de hospitais, de transporte, que precisa manter um quantitativo de pessoas trabalhando. Ao nosso ver, as nossas medidas foram acertadas, foram corretas para decretar a greve. E o governo Belivaldo Chagas, nisso tudo, é quem está errado. E é errado pelo seguinte: primeiro, que fez uma promessa o ano passado de educação ser prioridade no governo dele e, infelizmente, o primeiro projeto de retirada de direitos é para os educadores. O magistrado ainda estipulou uma multa diária no valor de R$10 mil em caso de descumprimento da decisão. Assim que for notificada, a categoria vai definir em assembleia se desocupa ou não a Alese. A nossa vinda aqui, muito diálogo com muitos deputados, a compreensão de que os projetos são bastante danosos e esperamos que a gente consiga avançar num processo de sensibilizar o governador, de que esses projetos precisam ser retirados de pauta e que a gente possa estar discutindo esse e outros problemas da educação. E aí você observa aqui, Fabinho, a ausência de criatividade. Primeiro, ausência de criatividade e depois, centralização excessiva por parte do governo. O que acontece também, várias categorias, os servidores estão completamente insatisfeitos. Cria essa insatisfação. Aí trava o governo como um todo. E outra questão muito séria. Eu sempre falo para você, eu imagino que você concorde comigo, educação é tudo. Educação é tudo, é princípio básico. Né? É basilar, é a base, né? A sustentação toda da sociedade chama-se educação. Agora, se você abre mão da educação, de um projeto de educação, se você não valoriza profissional, se não dá condições, aparelhamento, treinamento, aí também não tem nem conversa. Aí a coisa fica complicada. São 7h15 e atenção. O diretor de comunicação do governo do estado, o senhor Givaldo Ricard, explicou um projeto. Vamos entender que projeto é esse? Balança aí.
Primeiro, explicar para os professores, para os estudantes, para os pais e para a sociedade sergipana que os projetos enviados à Assembleia Legislativa não retiram triênio de professor e nem em nenhuma hipótese diminui salário. Essa informação ela não procede. Foram 2 projetos para a Assembleia Legislativa. Um projeto trata de incorporação de gratificação, que hoje, pela realidade de hoje, basta que o professor passe os últimos 3 anos em sala de aula para que ele possa incorporar, por exemplo, a regência de classe, que corresponde a 40% do salário. Isso quer dizer que o professor que passar a vida toda fora de sala de aula, ele volta, passa os 3 últimos anos e incorpora essa gratificação. Na nossa visão, é uma injustiça. Uma outra questão trata da redução de carga horária. O professor ele faz concurso para 40 horas, inicia sua carreira com a redução de 20 para 25 horas. Isso não está sendo mexido. Concurso de professor no estado de Sergipe para 40 horas. Ele já começa a sua carreira com 25 horas aulas. Não está sendo mexido. O que é que o governo propõe? Que ao longo da carreira o professor não tenha novas reduções de carga horária. A primeira redução, como é hoje, acontece com 15 anos de carreira. Ao invés das 25 horas, o professor reduz aí para 22, 23 horas. Com 20 anos, tem uma nova redução, que é para aproximadamente 19 horas. O que acontece com isso? O governo tem que fazer novos concursos públicos ou contratar novos professores para suprir a carência em sala de aula, diminuindo a presença do professor em sala de aula e cada vez mais aumentando o valor da folha. Com esses 2 projetos, o governo pretende trazer o professor para a sala de aula, aumentar a quantidade de professor em sala de aula. Com isso, com esse aumento do professor em sala de aula, aumenta inclusive a possibilidade de reajustes futuros, porque não há necessidade de contratar ou de fazer novos concursos. É isso que está acontecendo. Vamos ver exatamente o que vai acontecer, mas eu sempre pensei que um país sem educação é um país muito mais obediente. Engole com extrema facilidade. Um país sem educação é um país servil, obediente, abaixa a cabeça, não questiona, não analisa, não formata opinião, não tem opinião. Então, às vezes é muito interessante, né, você manter a educação, deixa meio de lado. Esquece um bocadinho isso aí, porque não precisa não, deixa que o povo vai obedecendo. Quanto menos educação, menos informação, menos formação e menor a felicidade. Você calcula o grau de felicidade de um povo pela educação que esse povo tem. E você calcula a competência e a qualidade de gestor público exatamente no trato que ele tem para com a educação. Tá dito. Tá aí, gostei! Exatamente.